A origem do pensamento grego na explicação do nascimento do cosmos. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Em consonância com a mitologia grega, o que existia antes do cosmos, o entendimento, ou antes era o caos. De algum modo, a inexistência, como matéria não constituída. Portanto, significava a não materialidade, a irrealidade determinada pelo vazio, completamente caótico. Não havia a forma. A desorganização do universo era absoluta. O infinito escuro e frio determinado pelo caos. Com efeito, tal explicitação era exatamente a determinação, o que seria o universo, tão somente sua ausência, a não constitucionalidade da matéria. Foi desse modo que o caos criou o mundo, sendo o mesmo responsável pela criação dos deuses e dos homens. Portanto, substancializado na mitologia, um mundo resultado do caos só poderia ser imperfeito, imprevisível e, sobretudo, misterioso. Mentalidade mitológica helênica. Apenas com a filosofia jônica, a explicação da origem do cosmos começou a ser epistemologizada, a superação do mito por meio da cosmofísica grega, na utilização da racionalidade filosófica. Com a introdução da filosofia jônica, as mitologias começaram a perder espaço para a operacionalidade racional, a racionalização do universo, tarefa específica da cidade de Mileto. Pela primeira vez, a ideia do caos começa a ser dissolvida, com efeito em substituição do conceito de cosmo como etimologia de uma nova acepção, o que seria classificado morfologicamente de universo. Na perspectiva de uma nova sistematização, acepção da criação, profundamente revolucionária, o novo conceito, aos poucos essencializado como algo ordenado, com certa harmonia e, sobretudo, previsível, quantificável, possível de ser matematizável através da geometria, a ordenação da filosofia clássica grega antiga. Exuberante revolução cosmofísica e física. A priori, o que se pode refletir como fundamento filosófico, o conceito de cosmo foi reformulado no mundo antigo grego pela filosofia pré-socrática. Desse modo, nasceram novas proposições com a filosofia do período clássico. Entre elas, podemos destacar a filosofia cosmológica de Platão e, posteriormente, Aristóteles. Com efeito, os clássicos do período em referência substanciaram o mundo ocidental medievo, as concepções patrística e escolástica, a ideia de um cosmo lógico, ordenado e sustentável do ponto de vista científico, entretanto essencialmente metafísico. Desse modo, servindo como epistemologias teóricas por meio do cartesianismo, a fundamentação de períodos posteriores essencializados no iluminismo.
em uma nova visão de mundo, ou seja, do cosmos, em referência a uma compreensão inteiramente racional. Com tal lógica, no Ocidente medieval, a Terra tinha função como um planeta privilegiado, o centro galáctico. Desse modo, o cosmos recebeu determinação morfológica, universo fechado, finito, com divisão de duas referências básicas: a relação do entendimento entre o céu e a terra, a diferenciação entre a perfeição e imperfeição, herança da física de Ptolomeu e da física de Aristóteles. A questão da física de Galileu na Inquisição. Podemos ver os filósofos como fundadores da ciência por meio da filosofia, introdução ao iluminismo como instrumento científico. Entretanto, entre os velhos filósofos, a veemente necessidade de melhor compreender as diversidades dos cosmos. Podemos citar entre eles dois magníficos filósofos de renome, Descartes e Galileu, entre outros, lutaram veementemente para a efetivação de tal procedimento. Evidentemente, eles, como os demais filósofos, atuaram coerentemente para sustentar a coerência das ciências em consonância com os modelos paradigmáticos dos seus tempos históricos. O cosmos é diverso e múltiplo. As escolas filosóficas, depois de Galileu, teve como propósito desencadear uma revolução complexa, defendendo na prática a ciência e não a mitologia. Com efeito, procuraram criar uma nova epistemologia para o entendimento do antigo grego e do medieval. A descoberta, com efeito, das ideias de Aristóteles e Galileu, a afirmação dos novos códigos substanciais, como a física clássica de Newton e a teoria moderna da relatividade de Einstein. Portanto, a historicidade necessária à criação de uma concepção necessariamente pós-contemporânea, substrato ainda a ser efetivado. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.